Oi, pessoal. Boa tarde. Hoje eu tive a necessidade de fazer a minha aula gravada, porque, enfim, eu vou ter um compromisso mais tarde. Então, hoje a nossa aula vai tratar sobre hidrografia. Um tema que a gente pode abordar no Enem, né? Pode ser abordado. E hidrografia é basicamente o estudo das águas do planeta. Ela pode ser, né? É uma área da geografia que estuda as águas do planeta e ela pode ser influenciada pelo clima, pela vegetação e pelo solo, enfim. Dando prosseguimento, deixa eu passar aqui. Tá. A gente vai primeiro no conceito inicial sobre o que é biosfera. É o agrupamento de todos os elementos naturais que favorecem e dão condições para a manutenção da vida no planeta. Esses elementos a gente tem, são três principais, né? Atmosfera, hidrosfera e litosfera. Enfim, eu vou dar uma pincelada básica sobre cada um, mas hoje é importante a gente focar na hidrosfera, que a nossa aula vai ser sobre isso. A atmosfera, deixa eu ver aqui, é uma camada de ar que envolve o planeta Terra, fornecendo proteção e os gases necessários para a manutenção da vida. Mantém uma temperatura média e bloqueia os raios ultravioleta. Aqui, a atmosfera, né, representada aqui no globo, e aqui, depois vocês dão uma olhada, né, aqui existem aqui a Terra e as camadas da atmosfera. Isso daí é uma coisa que vocês podem olhar detalhadamente depois no slide, mas a gente não vai se prender muito a essa parte. Tem a litosfera também, que é o que o professor Eric ele tratou disso na última aula, que é a crosta terrestre, né? É o estudo não é o estudo, mas é o que envolve a crosta terrestre, oceânica, é uma camada rígida, enfim, tudo isso ele falou isso na aula de geomorfologia. No caso, geomorfologia foca na litosfera e hidrografia vai focar na hidrosfera. Então, aqui, as camadas, né, da litosfera, aqui, botei um exemplo que vocês podem até pesquisar se sentirem interesse depois. Deixa eu ver. Agora vamos falar sobre a hidrosfera, que é uma camada de água na superfície terrestre. Envolve rios, lagos, mares, né? No caso os oceanos, lençóis freáticos, as geleiras e até o vapor d'água. Tudo isso dentro da atmosfera, né? Dentro do planeta Terra. Aí na hidrosfera a gente encontra a água no estado líquido, sólido e gasoso. Acho que eu vou dar uns exemplos aqui para frente, isso. No caso, são as geleiras, né? A hidrosfera compõe as geleiras, as chuvas, os oceanos, os rios, os lençóis freáticos, enfim. Aqui, hidrosfera. Botei um esqueminha aqui que eu encontrei. Apesar de estar em espanhol, acho que dá para entender. Hidrosfera contém água, se encontra como água doce ou água salgada. Pode também se encontrar no estado líquido, sólido ou gasoso. Aí no líquido a gente tem os exemplos, né, que a gente encontra, oceanos, mares, lagos, lagoas, rios, águas subterrâneas. Aí no estado sólido, nos polos geográficos, né, no norte, sul, neve, enfim. Outros exemplos aqui. Em espanhol, eu não lembro muito bem como se pronuncia, mas é basicamente tudo que a gente tem em forma de gelo. A gente pode incluir na hidrosfera no estado sólido. No estado gasoso, a gente tem o vapor d'água que vai para a atmosfera, né? Que condensa e depois cai em forma de chuva. Principais características da hidrosfera. Passamos. Agora, os percentuais de distribuição de água na hidrosfera. Tem os oceanos, aqui, 97,5% da água do planeta vem dos oceanos. A gente acho que já está meio cansado de saber que eles são enormes, né, e tal.
As águas superficiais aqui. Peguei o exemplo de um lago, mas podemos incluir os rios e biomassa. Aqui, geleiras e calotas de gelo, que faz 2,15%. Água presente no subsolo. Os lençóis freáticos aqui, peguei um exemplo também, que não tem uma foto de lençol freático, mas eu peguei uma ilustração que dá para entender. Água na atmosfera em estado gasoso. No caso, as nuvens, né? Que a gente pode identificar. Agora, uma coisa importante também é focar no ciclo da água, que é o processo pelo qual a água é transportada entre os reservatórios da hidrosfera. No caso, os reservatórios da hidrosfera são estes tantos aqui, oceanos, águas superficiais, geleiras, enfim. São transportados entre os reservatórios em um fluxo contínuo. Ou seja, a água não sai dos reservatórios, ela só se movimenta de formas, né, diferentes, que é o que a gente chama o ciclo da água. Parte desse processo engloba as mudanças de estado da água, que é, no caso, o derretimento das geleiras, a evaporação, enfim, o estado líquido. Aqui, deixa eu ver, o ciclo da água, a gente pode também... Deixa eu tirar essa carinha aqui da frente, que está tampando o slide. A gente tem o ciclo curto, que é basicamente uma dinâmica externa. Tudo que é externo, a gente pode considerar que é um ciclo curto, que é um ciclo rápido, que, enfim, a água se renova de uma maneira rápida. E o ciclo longo, que é uma dinâmica interna, entendeu? Agora vamos diferenciar essas dinâmicas. Evaporação, que é, vamos falar primeiro do ciclo curto, que é a evaporação, né? A transpiração do solo, a evaporação das águas do oceano, a evaporação da terra, faz tudo parte do ciclo curto, que é uma coisa que ocorre rapidamente. Choveu, evaporou e assim vai. É uma coisa rápida. Condensação, né? Que é quando o vapor se condensa e vira líquido, né? Cai em forma. E a sublimação, o sólido para gasoso. No caso, as calotas polares acabam evaporando também, assim, algumas vezes. Agora a transpiração no solo, eu já falei que também faz parte do ciclo curto. E a precipitação também faz parte do ciclo curto. Assim como a evaporação faz parte de um ciclo curto, rápido, da mesma forma é a precipitação. E também temos o escoamento superficial. Aqui não está mostrando, mas é basicamente se chove nessa parte aqui, vai rolar um escoamento superficial, que é o carregamento da água, né? Em direção ao lugar mais fundo, que no caso aqui seria o oceano. Mas poderia ser um rio, poderia ser, enfim, uma casa, enfim. Tudo isso depende Qual é a palavra que eu vou usar, gente? Tudo isso depende do relevo, exatamente. Né? Se chove mais aqui no alto, a água vai escorrer para baixo, certo? Então, meio que isso. Tá bom. Agora falar do ciclo longo, que é uma dinâmica interna. Infiltração no solo, a gente pode considerar, que é um ciclo longo, porque para formar os lençóis freáticos a gente precisa de milênios, né? Cerca de 241 milhões de anos para a gente formar os lençóis freáticos. Então, dá para ver que é um ciclo longo, que não é formado de uma hora para outra, não é uma pocinha d'água, né? A gente está falando de volume de água muito maior. No caso... Agora, outro exemplo que a gente pode dar de ciclo longo é aquele em que a água passa pelo organismo dos seres vivos antes de retornar ao meio ambiente, né? A gente bebe, as plantas absorvem pelas raízes e elas transpiram essa água. No caso, esse já é um ciclo longo, porque
depende da vida toda, daquele ser vivo, daquele vegetal. E a água volta ao meio ambiente no meio da evapotranspiração ou por meio da urina, fezes, essas coisas assim. Se tiver alguma dúvida, por favor, vocês deixem no comentário aqui do vídeo no YouTube, porque talvez eu esteja falando um pouco emboladinho, mas não tem problema. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falem, tá? Podem mandar mensagem e é isso. Vamos passar. A gente tem que dar também um foco especial aos aquíferos e os lençóis freáticos, que, como eu disse aqui, a gente tem... Eu já dei vários exemplos, né? Só que é bom a gente entender os conceitos, né? Aquífero é meio que o conjunto das formações geológicas que podem armazenar água subterrânea. São, vamos dizer, o conjunto dos lençóis freáticos, é o conjunto com as pedras, no caso com as rochas, né? É o agrupamento de formações geológicas que podem armazenar água subterrânea. É uma outra definição. No caso aqui, um aquífero seria o solo, o marga, a água, a areia, o cascalho, enfim, a argila, né? E a rocha impermeável, que é a pedra calcária. E já lençol freático é apenas uma porção específica do aquífero. O aquífero pode ser uma região de quilômetros, enquanto o lençol freático pode ser essa região aqui. Deixa eu ver se não tem como rabiscar. Não tem como. Enfim. Eu queria testar uma coisinha de poder rabiscar. No caso, os lençóis freáticos, eles podem ser essa areazinha só, entendeu? Essa aqui, ou até essa aqui. A gente se referir a um espaço bem menor. Entendeu? Deixa eu retornar tudo aqui. Tá bom, eu não sei. Tá bom, não sei como apaga isso aqui, mas então deixa assim. Pelo menos dá para entender que as diferenças entre aquífero e lençol freático. Deixa eu tentar passar aqui para o lado. Aqui os principais aquíferos brasileiros, né? Água subterrânea no Brasil. A gente tem os dois maiores, que são os mais relevantes, assim, é o aquífero Alter do Chão, e o aquífero Guarani, que é o maior aquífero. Gente, eu tenho que tirar esse negocinho que eu resolvi rabiscar. Eu preciso apagar isso. Consegui apagar. Pronto. Tem o aquífero Guarani, que é o maior aquífero enfim, que faz divisa com outros países. Eu esqueci qual é a palavra que a gente usa. Enfim, o aquífero Guarani, ele faz fronteira aqui com o Paraguai, Argentina, Uruguai, e tem uma parte boa aqui no Brasil, que é, enfim. Outros aquíferos que a gente pode levar em conta é o Bauru, Botucatu, Serra Geral, Cabeças, Urucuia, Areado, Furnas, Cartes, Ramsa e Itapecuru. Mas a gente vai focar só nos aquíferos Alter do Chão e o Guarani. No caso, o Alter do Chão tem uma capacidade de 86 mil quilômetros cúbicos de água. É o maior aquífero do mundo. Tipo assim, ele é um pouco menor em extensão territorial, porém ele é mais profundo. Então, ele é o maior aquífero do mundo e tem muita água lá dentro. Já esse aqui, aquífero Guarani, ele tem uma capacidade territorial maior, tanto que ele pega outros países aqui do continente da América do Sul, porém ele tem uma capacidade de água inferior, 45 mil quilômetros cúbicos, né? Por ele ser um pouco mais raso, porém ele é comprido em extensão, né? Territorial. Deixa eu passar aqui. Aquífero Guarani, eu peguei para a gente detalhar um pouquinho sobre ele. Pronto.
a maior reserva subterrânea de água da América do Sul e uma das maiores do mundo. O aquífero Guarani se estende entre o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Em nosso país, o aquífero se estende pelos estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. Bastante terra, né? Aqui, a gente pode focar também no aquífero de São Paulo. Aqui em São Paulo específico, tem outro aquífero que ele meio que completa o território de São Paulo, né? Tá todo em cima de um aquífero. Tem o aquífero Guarani, né? Que é essa parte verdezinha aqui. E tem esse verde mais escuro, se chama aquífero Bauru. Esse verdezinho aqui. No caso aqui, a gente vê que o aquífero Bauru, ele é mais superficial, enquanto o aquífero Guarani, ele é mais profundo. Aqui a gente pode ver, né? Com esse recorte de terra. Aqui tem o sistema de água de Bauru, a extensão, né, do aquífero de aquífero Guarani. E aqui, onde tem o afloramento do sistema aquífero Guarani, que é por onde entra toda aquela quantidade de água, né? Essas partes azuis aqui. E o sistema aquífero Guarani em si, confinado, é toda essa extensão verde aqui, como eu já mostrei aqui nesse mapa. Ele é bem grande, enorme. Tá, agora falar um pouco sobre as problemáticas dos lençóis freáticos. A gente vai tratar mais sobre as problemáticas das questões ambientais numa aula mais para frente, que é mais próxima do Enem, porque as questões ambientais elas costumam cair muito para a gente poder analisar, né? Só dar uma pincelada, que eu acho uma coisa muito interessante, é que... Deixa eu ver. O Eric entrando aqui na sala. Só para a gente falar um pouco a problemática a respeito dos lençóis freáticos. A crise... Tem esse episódio de uma série na Netflix que, inclusive, já foi indicado, né, por outros professores do curso aqui. E essa série, especificamente a primeira temporada, episódio 2, trata sobre a crise global de água. E uma das coisas que eles falam é sobre os lençóis freáticos. Esse daqui é um exemplo que eu peguei, que inclusive aparece na série, que eu indico para vocês assistirem. Especial esse episódio 2, né? Tem na Netflix. Na cidade do Cabo, México. A cidade fica em cima de um lençol freático e esse lençol freático, eles foram tirando tanto, né, os recursos de lá, numa maneira tão rápida que as ruas começaram a mudar ficaram tortas, literalmente. A arquitetura da cidade ficou meio que impactada por conta dessa extração, né? Tão severas, sem pensar muito nas consequências. E aqui a gente pode ver um prédio que era para ser retinho, né? Tá todo torto por conta dessa extração que foi feita. Outra problemática também é a contaminação dos lençóis freáticos, né, com com os insumos agrícolas, outras paradas assim, mas a gente vai se atentar mais às problemáticas na outra aula. Enfim, como eu já disse antes, os lençóis freáticos foram formados na era Mesozoica, de 241 milhões de anos atrás, ou seja, demorou muitos anos para encher, né? Para a água chegar até o subsolo e se tornar o que é. E sendo que essa água está sendo explorada de uma maneira tão rápida, frenética, assim, que, tipo assim, a gente demora milhões de anos para poder encher aquilo e retira tudo em um milênio, ou até menos, 250 anos, dependendo do aquífero, né? Dependendo do lençol freático. Enfim, a gente pode dar continuidade. Deixa eu passar aqui. Quero falar também uma coisa sobre os rios voadores, que é uma coisa que
particularmente me fascina muito, são formados por massas de ar carregadas por vapor d'água, as quais são levadas pela corrente de ar. No caso, esse daqui são os rios voadores da floresta amazônica. Eles são... Deixa eu ver. Essa umidade que evapora do Oceano Atlântico é trazida pelos ventos alísios até a floresta amazônica. E lá a chuva cai na floresta, né? A floresta se alimenta dessa chuva, dessa água, né? Utiliza, e a floresta realiza a evapotranspiração, que, né, libera água para o... Aquela palavra lá, gente, esqueci. Enfim, libera água para o... A palavra tá lá no início, eu vou ter que procurar porque eu esqueci. Eu sou muito esquecidinha da cabeça. Tá, libera água para a atmosfera. Enfim, aí essa água ela é carregada, né, a quilômetros e quilômetros, no caso, rumo ao oeste, né? Por conta da direção do vento que ele vai e tal. E eles chegam até os Andes, né? Deixa eu pegar uma foto. Aqui. A água do oceano evapora, vai para o continente, chove forte sobre a Amazônia e a evapotranspiração da floresta recicla essa água e essa água viaja até os Andes, no caso, pelos rios voadores. E assim que ela cai nos Andes, ela cai nos rios e faz todo esse ciclo, né? Vai até ao rio Amazônia e todos os outros... as outras bacias hidrográficas, enfim. Aqui eu botei outra imagem sobre os rios voadores, que eu acho, particularmente, eu acho genial, sério, incrível. Se a gente parar para estudar e se atentar sobre isso. Inclusive, tem uma série que eu assisti que falou sobre isso, que é One Strange Rock, que é muito interessante. Quem tiver interesse, acho que o primeiro episódio trata sobre os rios voadores. Muito interessante. Tá, agora uma parte também importante, né, sobre a hidrografia brasileira, a gente tem que tratar das bacias, né? Aqui eu coloquei um mapa, né, só para introdução, localizando as bacias hidrográficas brasileiras, né, as principais. E agora eu quero conceituar, né, bacia hidrográfica corresponde a uma área drenada por um rio e seus afluentes, ou seja, é o conjunto, né, do rio principal e os afluentes que alimentam esse rio. A formação das bacias hidrográficas se dá através dos desníveis dos terrenos que orientam os cursos d'água, né? Como eu havia dito, é a geomorfologia do terreno, né? E ela vai indicar os cursos d'água e tal. Enfim, tem outros fatores que elas podem acabar variando esses cursos d'água, só que a gente pode falar isso numa aula mais adiante. Sempre das áreas mais altas para as mais baixas. Aqui eu peguei para explicar, o conceito de bacia hidrográfica pode ser entendido através de dois aspectos, rede hidrográfica e relevo. Pode ser classificados em microbacias, mini bacias, subbacias e pequenas bacias. Espera aí, deixa eu voltar. Pronto, voltei. Elementos da bacia hidrográfica. Aqui a gente tem os afluentes, né? Podem ser outros rios, né? Menores. E a gente tem aqui o rio principal, no caso. A gente pode chamar de leito principal, rio principal. Tem a nascente, que é o local onde a água subterrânea brota para a superfície, iniciando a formação de um curso d'água. Pode ser água subterrânea, tanto quanto chuva, né? Só que o volume de chuva acho que é um pouco inferior. Os afluentes são águas que vêm de diversas fontes, geralmente de chuvas, pequenos rios, e despejam suas águas em um rio maior, como eu havia dito. Aí o rio maior chamado de leito principal, né? A gente tem também o lençol freático, que ele pode acabar fornecendo água para esse rio principal. E tem esse divisor de águas, que geralmente não, as linhas divisórias localizadas nas áreas mais elevadas do relevo. As áreas mais elevadas é o que vai separar um rio do outro, entendeu?
marcam a mudança de sentido no escoamento das águas da rede hidrográfica. No caso, se chover em cima desse relevo aqui, a gente vai ter o escoamento superficial, né, para esses rios, que vai acabar aumentando o volume deles também. Aqui a gente tem uma foz, né, onde se encontra tudo. O fundo do vale, que são áreas próximas aos rios e córregos que geralmente sofrem inundações. A gente tem um exemplo desse no Paraná. O Paraná que vive enchendo, tem as cheias, né, durante os períodos de chuva. A chuva, né, nos vales do Paraná, enfim. Depois, mais pra frente dessa aula, eu vou falar. Aqui, o exemplo de uma mini bacia, que é esses pequenininhos rios aqui, e uma subbacia, que é o conjunto aqui da bacia inteira. Deixa eu passar. A bacia hidrográfica, a gente tem o interflúvio, que é, no caso, essa divisão, né? Como havia dito, o escoamento subterrâneo que pode nutrir esse rio principal. E tem o escoamento superficial, que são, no caso, das outras águas. Temos aqui o vale, né? Que é a parte mais baixa, comparada aos outros, tipo, é a parte mais baixa ao redor do relevo. Deixa eu ver. Ela fica ao redor do relevo. Acho que eu expliquei direito. Aqui tem uma confluência, uma subinfluência, que são outros conceitos assim, mas que a gente não precisa se prender tanto. É só... A gente pode também falar de direção montante, que é em direção à nascente, e direção jusante, que é direção à foz, que é mais pro final do rio, tipo assim. Agora, uma parte também que, meu Deus, importante demais, né? As 12 regiões hidrográficas brasileiras, a gente tem 8 principais, que a gente pode estar... Acho que eu vou estar falando de 8 nessa aula. E a gente não pode também esquecer da Amazônica, ó, Tocantins, Araguaia, Atlântico. Essa daqui eu esqueci o nome, não sei o que. Tá. Parnaíba, São Francisco, Atlântico Leste, Sudeste, Paraná, Paraguai, Uruguai e Atlântico Sul. Deixa eu passar agora. Vamos lá, para a Bacia Amazônica. É a maior bacia do mundo, né? Acho que a gente está cansado de saber disso. E o maior rio do mundo em extensão, né? Extensão, profundidade, largura e vazão d'água, no caso, vazão quantidade. Abrange uma área de 7 milhões de quilômetros quadrados, que inclui Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Bolívia e Brasil, né? Sendo que a maior parte está no Brasil, porém a nascente é lá no Peru. Aqui, a única bacia que tem sua nascente principal fora do país. No caso, no Peru, lá nos Andes, como havia dito. Ocupa 45% do território nacional, abrangendo 7 estados: Acre, Amazônia, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Mato Grosso. Os principais rios, né? No caso, os afluentes da bacia amazônica, do rio Amazonas, o rio Amazonas em si, o Xingu, Solimões, Madeira e o Rio Negro. Aqui, como havia dito, a nascente é no Peru, recebendo águas das nascentes e também provenientes do derretimento da neve da montanha Nevado Mismi, na Cordilheira dos Andes. No caso, a cordilheira fica aqui, nessa área, e lá tem o derretimento dessa neve, né, que ela pode acabar alimentando esse rio. E não só, né, a gente tem várias formas de alimentar esse rio principal, que é, no caso aqui, é o derretimento da neve, pode ser também chuva e as nascentes em si, né, de onde sai a água subterrânea. Aqui, importância, né, aqui é o encontro do mar, né, com o rio.
e muito utilizados também para o transporte. A importância econômica do rio Amazonas é transporte e potencial hidrelétrico, né? E também tem uma problemática toda nessa construção de hidrelétricas, mas a gente também pode falar sobre isso na próxima aula, porque, enfim, apesar de, é muito importante, só que a gente escolheu reunir todas essas problemáticas para uma aula mais próxima, né, da prova do Enem. Agora, pulando para a bacia do Tocantins-Araguaia, ai, é texto pra caramba, né? Maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. A bacia do Tocantins-Araguaia é localizada nas regiões norte e central do país. Norte e central do país. E possui cerca de 2.500 quilômetros. Corresponde a 10,8% do território brasileiro, né? Abrange 6 estados: Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Distrito Federal. Também construíram usinas hidrelétricas, né, de Tucuruí, que fica no Rio Tocantins, no estado do Pará, e a usina hidrelétrica de Lajeado, que fica no Tocantins em si, no estado do Tocantins, porém ao longo do Rio Tocantins. Tá bem, na região estão presentes os biomas da floresta amazônica, né, e cerrado. Sobre os biomas a gente também vai falar mais uma aula à frente, só que eu já quis dar uma introdução, né, fazer essa relação, que os biomas, né, eu nem preciso falar do bioma da Amazônia, né, da bacia amazônica, acho que eu não preciso falar qual é o bioma, mas já na bacia do Tocantins-Araguaia a gente tem ainda continua o bioma da floresta amazônica e do cerrado, tá? Os principais rios são o Araguaia e o Tocantins. Aqui a gente encontra a maior ilha fluvial, que é no caso, né, dos rios, maior ilha em rio do mundo, que é a ilha do Bananal. E também tem destaque, né, o Parque Estadual do Jalapão, muito lindo, né? Meu sonho ir lá. Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. E é isso. Agora, a Bacia do Paraná. Essa área de 1,5 milhões de quilômetros quadrados. Tem uma parte localizada no território brasileiro e outra parte na Argentina, no nordeste da Argentina. Tem também no Paraguai, né, no leste, e no Uruguai. E abrange 7 estados brasileiros, né, no caso, em 3 regiões diferentes. No caso, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal. No caso, as 3 regiões diferentes, eu acho que eu não coloquei aqui, seria o Sudeste, Centro-Oeste e o Sul. Exatamente. Os biomas da Bacia do Paraná: Cerrado e Mata Atlântica, e seu principal rio é o Paraná. Rio Paraná é o que dá o nome à Bacia do Paraná. E recebe as águas de muitos afluentes. Aí os destaques desses afluentes são Rio Grande e Rio Tietê, né, aquele famoso de São Paulo, e o Rio Paranapanema. Foi difícil. Tá bom. A bacia do Tietê, eu coloquei uma mapa. Porque pode ser conhecida como bacia do Paraná ou do Tietê, né? Porque, enfim, se encontram. Aí eu coloquei aqui um mapa, né, do rio, como é que ele é e tal. E a gente vê que ele chega no Paraguai, na Argentina, e, enfim, grande parte do território brasileiro. E agora a gente tem uma das maiores usinas do mundo também, né? A usina binacional de Itaipu, que é fronteiriça com o Paraguai e o Brasil, né? E, enfim, esses países eles dividem a energia que é gerada ali. É isso? Tá bom. Bacia de São Francisco. Totalmente brasileira, ocupa uma área de 640 mil quilômetros quadrados, abrange 7 estados: Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Distrito Federal. É mais o centro-oeste para o nordeste, né? Como a gente vê.
É um rio de Planalto que nasce na Serra da Canastra, Minas Gerais. Escoa no sentido sul-norte do país. No caso, peraí, sul-norte, isso. Como nasce em Minas Gerais, ele vai, no caso, né, tem um pico aqui e ele vai escoando para o norte, exatamente. Atravessa o sertão nordestino e deságua o Oceano Atlântico, né? Passa ali o sertão, deixa eu ver aqui na mapa, tá vendo? Passa o sertão nordestino, né? Alagoas aqui, Sergipe e deságua no Oceano Atlântico. Coisa linda. Os biomas principais são a Caatinga, Cerrado e a Mata Atlântica. O principal rio, escrevi errado, mas é o São Francisco, e seu principal afluente, os rios Pardo, Paraupeba, Jequitaí, Pará, Abaeté, Rio Grande, Rio Verde e Rio das Velhas. Enfim, são vários rios aqui. Eu juro que eu tô com medo dessa aula não tá gravando, mas tá bom, vamos continuar. Deixa eu ver aqui. A Bacia de São Francisco, a economia, né? Importante, né? Nessa... Deixa eu ver o chat. Ai, tá gravando, isso. Já pensou? Eu tô falando isso tudo à toa. Enfim, uma coisa que é na economia, né? O Rio São Francisco, ele é muito importante para os fruticultores, né? No Vale do São Francisco, né? Tendo como polo as cidades de Petrolina e Juazeiro. Aí a gente vê que aqui acontece uma canalização desse rio que ela vai irrigar essas plantações, né? E por isso é tão importante. E aí essas plantações elas são exportadas, são consumidas dentro do país. Enfim, a gente vê que é muito importante a civilização se desenvolver em torno de um rio para poder... Enfim, a gente precisa de água para viver, para suprir essa demanda e tal. Ai, tá bem, vamos passar. Bacia do Paraguai, minha terrinha. Vamos lá. No Brasil, a Bacia do Paraguai está localizada na região centro-oeste do país, mais precisamente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E como é do Paraguai também, né? Faz fronteira com o Paraguai. Possui cerca de 1.100.000 quilômetros quadrados de extensão. Ela é formada pelos rios Cuiabá, Taquari e Miranda, dando origem ao rio Paraguai, né? Que é o rio principal que nomeia e... Vamos retornar. Os afluentes são Cuiabá, Taquari e Miranda. E o rio principal é o rio Paraguai. Então, tudo isso forma a Bacia do Paraguai. Os biomas principais são o Pantanal, né? Uma região de planícies que vira e mexe, vive alagando, né? Nos períodos de chuva. E o Cerrado, que é uma região de planaltos. Deixa eu passar aqui para o lado. Próximo slide, isso. Aqui, esse rio Paraguai, né? A gente vê que ele vem aqui esse pedaço todo. Tem vários afluentes, porém o rio principal é esse aqui. Essa linha aqui. Rio Paraguai. Bonitinho. No período das chuvas, como eu disse, os rios tendem a aumentar consideravelmente o nível, né? E aí eles alagam as regiões mais baixas, no caso das planícies do Pantanal, que, né, são alagados e tal. E quando isso acontece, os animais migram, os caras que criam gado naquela área ali, eles também têm que tirar o gado deles dali. Também não é uma área ideal para plantio, mas é isso, basicamente. Alaga é uma coisa natural que ocorre lá, ao contrário do que ocorre nas cidades, por ser... Enfim, o rio transborda e encheu tudo. Aqui a gente tem a Bacia do Uruguai, né? Localizada na região sul do país, né? No caso, sul do Brasil. Os estados, né? Que o rio...
banha, né, os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E ainda se estende pelos países vizinhos, Argentina e Uruguai. Ocupa uma área total de 385 mil quilômetros quadrados de extensão. E os rios afluentes, né, os principais, são o Rio Canoas, que nasce em Santa Catarina. Cadê? Não está marcando o estado aqui no Brasil, mas nasce em Santa Catarina. E o Rio Pelotas, que nasce no Rio Grande do Sul. Os biomas principais, pampas, mata com araucária e mata alta, mata do Alto Uruguai, que já é uma mata, né, estrangeira, e a Mata Atlântica, né, do Oceano Atlântico e tal. As águas do Rio Uruguai, aqui, a gente está vendo esse Rio Uruguai, elas se encontram com as águas do Rio Paraná, no caso, esse rio aqui. Tem o Rio Paraguai aqui e o Rio Paraná aqui. No caso, as águas se encontram com o Rio Uruguai e isso aí dá origem à Bacia da Prata, que é essa regiãozinha aqui, né? Separando o Uruguai e a Argentina e fazendo a foz com o Oceano Atlântico. No caso, eles podem desaguar no Oceano Atlântico. Tá? Coloquei mais um mapazinho, né, de como é o Rio Uruguai na parte do Brasil, né, focando mais no estado do Sul, Rio Grande do Sul. E, enfim, é uma região hidrográfica que apresenta elevada importância econômica, com elevada atividade agrícola, né, como sempre rola esse negócio, né, a atividade agrícola sempre tem que estar perto dos rios. Então, rola aquela canalização dos rios e para irrigar as plantações, para cuidar dos gados e tal. Aí tem a atividade industrial, que também é essencial estar perto dos rios, né? E agora, mais uma bacia, meu Deus, da Parnaíba, que o principal rio é o da Parnaíba, que deu o nome, né? Originou o nome. Tem esse tanto aí, cansei de falar o número, 1.485 quilômetros de extensão. A nascente é na Chapada dos Mangabeiras, no extremo sul piauiense, né, Piauí. Surge da confluência de 3 rios, Rio Lontra, Corriola e o Rio Água Quente. Está situada na região nordeste do país, nordeste, lembrar lá para cima, né? A bacia do Parnaíba abrange os estados do Piauí, Maranhão e Ceará. Os principais biomas, Caatinga, Cerrado e o bioma costeiro, que é o bioma costeiro da Mata Atlântica. Isso aí. Aqui, o rio Parnaíba, no caso, é a bacia do Nordeste, né, como é conhecido. Coloquei um mapazinho, se vocês quiserem depois eu mando o slide e vocês ampliam para dar uma olhada, se tiverem interesse. Aqui uma fotinha do rio, e é isso. Vale lembrar que as plantações que ocorrem no Nordeste têm que ser próximas ao rio, né? Porque lá tem muita seca e tal. E é isso. Mais uma vez, reafirmando a importância de ter um rio por perto. Agora, acho que cheguei no final da minha aula. Graças a Deus. Tinha outras bacias que a gente podia falar, que é do Atlântico Sul, Atlântico Leste e Atlântico Sudeste. Mas a gente não precisa focar tanto nelas, enfim. O que mais a gente precisa focar é a bacia do Amazonas, essas bacias que são fronteiriças com outros países, né? E eu coloquei um texto aqui, uma matéria para vocês lerem após a aula, que é sobre água potável, né? Suas utilidades, enfim, toda a crise mundial que rola em torno da água potável. E outro conceito importante que eu gostaria de ter abordado nessa aula, porém eu pensei que não ia dar tempo, é o conceito de água virtual, né? Que quanto de água você gasta para fazer uma camiseta, quanto de água você gasta para fazer 1 quilo de carne, enfim, o conceito de água virtual é meio que isso, né?
a gente vê que por conta dessa industrialização, tudo isso, né, contribui para o gasto, né? Gente, um gasto absurdo de água. Então, eu acho muito interessante porque a partir de hoje, depois que vocês lerem essa matéria, por favor, leiam, vocês vão poder ver, tipo assim, que tudo, até tipo o meu copo aqui, que tem água dentro, o copo em si, ele foi gasto, né? Litros e milhões de litros de água, né? Para ser feito. Isso, é o conceito de água virtual, eu falei aqui rapidinho, porém, para ser mais detalhado assim, vocês podem ler nessa matéria que eu coloquei aqui. E caso tenha alguma dúvida, caso tenha sobrado alguma dúvida, por favor, vocês comentem, né? Nos comentários do YouTube, me mandem mensagem no WhatsApp, no Classroom. Tem várias formas da gente se comunicar. E eu vou também estar disponibilizando uma lista de exercícios, né? Acho que são 10 exercícios sobre hidrografia. E é isso. Terminamos a nossa aula por hoje e até a próxima. Beijos. Deixa eu parar.